No sábado eu mencionei que o avião estava aterrissando, né? E já está tocando o solo. Realmente, amanhã é o meu último dia de trabalho, entre aspas, né? Mas como é um dia de descanso para a gente também, quem descansa no sábado e alguns descansam no domingo junto, então hoje é meu último dia assim de trabalho. Algum tempo atrás eu olhei na etiqueta assim e vi que estava com prazo de validade vencido. Eu falei, eu tenho que pedir aposentadoria, porque é melhor pedir do que mandar embora, né, Nelson? Tá certo? Então, eu tive o privilégio de fazer o último sermão aqui na igreja do IASP, há 2 sábados atrás, e estou tendo o privilégio de passar a lição, a última lição, como pastor oficial. É óbvio, eu brinco aí, que agora é que eu vou provar se eu sou pastor ou não, né? Tá certo? Porque a obra está aí. E já tem algumas semanas de oração agendada, já tem sermão por aqui, porque a comunidade adventista aqui é muito grande e também, ao mesmo tempo, muito carente, né? São muitas igrejas, muitos grupos, e a gente vai continuar trabalhando aí. Antes de entrar na lição, deixa eu fazer uma propaganda. Eu não ganho nada com isso, mas eu quero fazer uma propagandazinha. Ó, essa Bíblia é muito boa para quem gosta de estudar, para quem gosta de pesquisar, a Bíblia Andrews. Por quê? Porque todos os comentários são da Igreja Adventista, baseados no nosso comentário bíblico. Alguém já fez uma observação que um dos editores, por que foi traduzido, né? Que um dos editores teria algumas ideias um pouco mais progressistas, alguma coisa assim. Mas, gente, não afeta o conteúdo. E é melhor ter um comentário sobre um determinado assunto que seja baseado nos nossos comentários bíblicos, do que você pegar outros comentários. Quantos sermões eu fiz? Se você quer esclarecer alguma coisa, eu tinha que usar comentários. Além do comentário bíblico, é lógico, você usava outro. Eu tinha uma Bíblia muito boa, mas para dizer assim, o que é um ciclo de prata, o que é um talento, então eu explicava muito bem. Mas quando entrava na parte da doutrina, já havia uma influência da doutrina da pessoa que estava fazendo a tradução, que não era da Igreja Adventista. Então, quem gosta de estudar, quem gosta de pesquisar, as notas de rodapé, as referências cruzadas, as informações antes do livro, né, uma descrição do autor, do contexto em que as pessoas estavam vivendo. Então, é um livro para estudo, para se ler, obviamente, mas é um livro para estudo também, eu recomendo. Mas vamos lá. Português, foi traduzida em português, ela foi lançada no final do ano. Eu não sei se já tem aqui, né? Já tem aqui Ó, então eu vou querer um... não pode falar em pichuleco hoje em dia, né? Porque dá cana. Né? Só o governo que pode falar em pichuleco. Na igreja a gente não pode falar. Então vamos lá. Tá bem? Na casa, a CPB já tem. Da publicadora já tem. Então vamos lá. O conflito continua. E vai continuar até o final das lições, porque a lição desse trimestre é justamente falando sobre esse grande conflito do qual todos nós fazemos parte e não tem como fugir. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar indiferente, querendo ou não. Você ou está de um lado ou está do outro. Tem pessoas que querem, não tem nada a ver com isso. Não tem como, porque a hora que você fala não tem nada a ver com isso, você já pulou para o outro lado. Então, ou você está de um lado ou você está do outro desse grande conflito. E esse grande conflito nos atinge. Coreia está lá testando ogivas nucleares. Eu me preocupo um pouco porque pode disparar uma guerra mundial aí, né? Porque a Coreia... mas lá na África tem uma tribo lutando contra outra. Lá no Rio de Janeiro, diz que estão retomando alguns pontos que a polícia tinha tomado e parece que estão retomando de novo. Eu moro aqui em São Paulo, né? Enquanto não vier a Portolândia, não tem nada a ver com isso. Independentemente da minha indiferença política pelas coisas do mundo que eu estou colocando agora, e é só retórico, com relação a isso aqui, não tem como ficar indiferente. Você participa deste conflito. E participa de 2 maneiras. De 2 maneiras você participa desse conflito. Primeiro, porque você precisa decidir de que lado você está. Eu brinco com uma história de uma viagem que eu fiz. Quando eu era jovem ainda, estudante por aqui, eu quis visitar meu pai em Fernandópolis, 500 e poucos quilômetros, 550 quilômetros, se eu não me engano, de São Paulo. E eu fui na rodoviária, não tinha mais passagem de ônibus. Falei, vou tentar ir de trem. Naquele tempo se viajava de trem. Passava aqui em Portolândia, ia embora.
Aí, quando cheguei no guichê, a moça falou assim, não tem mais lugar para ir sentado. Se você quiser viajar em pé, não tem problema nenhum. Eu comprei a passagem. Quem viajou de trem sabe como é que é, né? Você fica ali, a gente chama aquela plataforma de entrada, abre aquela parte de cima da porta e fica ali recebendo um ar. Quando cansa, senta no chão. Se estiver muito cansado, deita também com a mala como travesseiro e vai embora. O jovem faz assim. Não tinha muita mochila naquele tempo, era uma mala mesmo que você carregava, né? E eu falei, vou fazer essa viagem assim. Aí aconteceu uma coisa. Eu vi que tinha muita gente. O horário do trem estava lá. Eu fiz algumas coisas, porque faltava ainda algum tempo, e voltei 1 hora antes para a Estação da Luz, que se queimou agora há pouco tempo com o incidente que houve. Eu voltei lá na Estação da Luz e vi que tinha muita gente. Entrei no vagão, aqueles lugares estavam todos ocupados, coloquei minha mala no lugar ali. E fiquei fora. E eu pensei o seguinte, vou deixar todo mundo entrar, porque eu quero ficar ali naquela porta, né, que se abria pela metade, para poder ficar recebendo a brisa fresca e tudo mais. Bom, o tempo foi passando. Quem já viajou de trem sabe qual era o ritual, né? Antes do trem partir, o que havia? Um cara dava um apito lá no fundo, né? E o maquinista respondia daqui, não sei o quê, qualquer coisa assim. E deu aquele apito. O pessoal começou a entrar. Passados mais uns 10 minutos, porque esse primeiro apito é aos 15 minutos, então, quando faltava 5 minutos, mais um apito e o maquinista respondia aqui, né? E o pessoal continuava entrando, e eu querendo ficar por último para poder ficar ali confortável entrando do jeito que eu queria. Último apito. E o maquinista respondeu. Aquele som, né, forte, potente. Às vezes a gente escuta uns apitos aqui de cima, não escuta? Quem mora aqui por cima? Né? Lá embaixo a gente escuta aqui. Interessante. Tá? E começou. É muito lento que começa, né? Mas tinha gente entrando ainda. E o trem começando a andar. E eu calmamente, porque era devagar, acompanhando aqui, esperando o povo entrar, para poder ficar por último. E a coisa foi indo, e o trem foi ganhando velocidade, e tinha gente entrando ainda. Aí eu olhei e tive uma ideia brilhante. Para o serviço, do lado de fora do vagão, tinha um lugar que dava para colocar o pé, e um lugar para colocar a mão. Então eu coloquei o pé aqui, e a mão aqui. E o pé aqui e a mão aqui. No vagão e no outro. Muito bem. A medida que começou a ganhar velocidade. Quando ele freava, você ficava espremido. Pior é quando fazia curva. Quando fazia curva para cá, era assim. Quando fazia curva para cá, era aqui. Nesse dia, eu aprendi que não se devia servir a dois senhores. Ou você serve a um senhor, ou serve ao outro. A mesma coisa é aqui. Não dá para ficar entre os dois vagões. Ou você está no vagão, ou você está no outro. Ou você serve a Deus, ou não. Não tem como ficar indiferente. Eu estou indiferente. Então já está do outro lado. Percebeu? Essa é uma das maneiras de participar do conflito. A outra maneira de participar do conflito, sabe qual é? É que você é o objeto do conflito. Deus quer a posse da sua mente. Satanás também quer. Deus quer a posse do nosso ser. Satanás também quer. Deus usa as armas que lhe são peculiares. Amor, bondade, misericórdia, paciência, tolerância, tudo que você pode imaginar de bom. Satanás usa as armas que lhe são peculiares. Engano, mentira, traição. Aliás, a atitude de Satanás agir está exposta ali em Gênesis 3,15. Tu lhe ferirás a cabeça e ele ferirá o quê? O calcanhar. Por trás, traiçoeiramente, ardilosamente, enganosamente. É assim que Satanás age. E ele enfeita tudo muito bonito. Tudo que ele oferece é muito bonito. Som, luzes e cores. São coisas gostosas, são coisas bonitas, são coisas atrativas. Mas no final do caminho existe a perdição. Então não esqueçam. Ellen White fala que se os nossos olhos pudessem ser desvendados, nós viríamos nítida e claramente esse grande conflito entre as hostes celestiais e as hostes do inimigo. Mas ainda, nessa lição, se eu não me engano, com relação a Esther, menciona claramente que Satanás urdindo aquela situação, por trás. Mordecai, Amã, urdindo por trás aquela situação toda. Então, vamos ver algumas situações de 5 personagens que mostram esse grande conflito. E como eles participaram desse grande conflito. E que lições nós podemos extrair de cada um deles.
de Davi, Elias, Ezequias, Ester e Neemias. Olha aqui, eu gostaria de ler esse pensamento. Não dá para enxergar muito bem, você está aí, eu estou na tua frente ainda, daí fica difícil, né? Ainda está, mas vamos lá. Né? E eu vou ficar na frente da irmãzinha aqui também, para poder ler. Aliás, eu vou me inventar sem atrapalhar todo mundo. Quando comparamos a vida de Davi, Elias, Ezequias, Ester e Neemias, surgem temas similares. Deus é capaz de usar pessoas insignificantes para repelir a onda do mal. Quer dizer, Davi não era insignificante, foi o rei, mas era insignificante antes de ser rei. Ester era uma menininha lá, que estava lá como cativa, de repente tornou-se rainha, mas era uma pessoa insignificante, e assim por diante. Através de alguns desses relatos, vemos que, apesar dos tremendos obstáculos, não precisamos sucumbir ante a enormidade do mal. A enormidade do mal, a grandiosidade do mal, não é desculpa para nós fracassarmos. E a razão é que nós vamos ver durante essa lição. Nós temos um poder adicional. Em vez disso, podemos resistir firmemente, mas somente no poder de Deus, que é fiel às suas promessas da aliança, cumpridas em nosso favor na pessoa de Jesus. Quando o povo de Deus resistir em seu poder, verá que as forças do mal não são poderosas o suficiente para prevalecer. Vamos lá, Davi. Davi é uma coisa, é uma história. A nota da lição, eu estou pensando agora, fala alguma coisa quando fala acerca do Davi. Fala que fomos criados à imagem de Deus, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. E de repente esse ser criado à imagem de Deus peca, etc., já sabemos. Mas a nota ali fala que coisa tremenda é que esse ser criado por Deus pode ser objeto de coisas fantásticas e maravilhosas, mas pode ser também objeto de coisas hediondas, terríveis, perversas, más. E é o que a gente vê no mundo de hoje, né? Não dá nem para assistir noticiário mais. Cada crime que você não sabe como é que a mente humana pode planejar. Filho matando pais. Agora, ontem, de passagem, eu vi uma menina que foi presa até, porque espancando a vozinha dela, tá certo? Deixando passar fome e outras coisas mais. E os crimes que acontecem. Gente matando por maldade mesmo. Né? Assalta, a pessoa já deu tudo que tinha e o indivíduo ainda quer fazer alguma coisa. Quer dizer, terrível, terrível, terrível. Por outro lado, a gente vê coisa maravilhosa. Ontem ainda eu entrei em contato com a Priscila. Priscila foi aluna aqui. Terminou pedagogia aqui. E ela participou do primeiro AIUGO na Argentina, um congresso de voluntariado em 2011. Eu estive lá e ela foi junto com mais 2 alunos daqui, mais alunos de outro. Fomos um grupo de 8 pessoas para lá assistir esse congresso de voluntariado. Ela ficou tão impressionada que sempre foi uma missionária enquanto estava aqui. E quando se formou em 2014, ela falou, eu não posso... Tinha trabalho garantido aqui no IASP, mas eu tenho que fazer alguma coisa e foi para o Amazonas. Numa comunidade que você não pode falar com ela. Pode mandar mensagem que tiver, que não tem telefone, não tem internet, não tem nada. De vez em quando ela vem para Manaus para alguma coisa, que daí ela estabelece contato com seus amigos e tudo mais. Então, conversei um pouco com ela. E ela passou um ano lá. E esse ano eu estava até ajeitando as coisas para ela voltar para cá e garantir o seu trabalhozinho, né? Afinal de contas, foi missionária durante um ano. E qual não foi minha surpresa que ela falou, pastor, não tem jeito. Eu tenho que voltar lá. Que moça bonita, né? Se você olhar, talvez ela não seja tão bonita assim. Mas é tão bonita. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É tão bonita. E quantas pessoas a gente vê? Nesse caso mesmo, dessa menina que estava espancando a avó, uma vizinha bondosamente atendia a mulher. Dava comida, levava para o hospital, fazia as coisas. O ser humano, ao mesmo tempo, pode ser tremendamente cruel e mau, e pode ser maravilhoso e bom. Agora, o interessante é que a história de Davi tem um detalhe, que ele mesmo foi muito legal, muito bom, muito bonito, e de repente faz uma coisa tremenda, que tem a ver com Betseba. Você percebe? A gente não acreditaria que seja a mesma pessoa. Eu não quero a sua armadura, Saul. Eu vou em nome do Senhor. Puxa,
Que garotinho de fé, hein? Que era um meninão. Que garoto de fé. E aí o pastor começou a contar a história sábado passado, mas não terminou, já dou para lá. Acho que não terminou, porque ele contou da história daquele menino que fez o gol lá, que foi o gol mais bonito, mas acho que ele queria chegar no ponto de falar, porque esse menino deu testemunho de Davi, né? Lá na premiação que ele recebeu. Ele falou, olha, as pessoas, alguns olham para Davi e vê tão grande e ficam com medo, ele é muito grande. Mas daí Davi falou assim, ele é muito grande, não tem como errar. Esse foi o testemunho que o menino deu lá, tá certo? Mas esse Davi maravilhoso. Você queria falar alguma coisa? Desculpa. Era isso mesmo? Então desculpe, eu podia ter dado a você o... Né? Quer dizer... Não... Uhum. Sim. Dá para acertar fácil, né? Tá certo? Quer dizer, um homem de fé. Agora, como é que ele pode cometer isso aqui? Quer dizer, e aí o pastor mencionou algumas coisas. Ele cometeu todos os pecados possíveis. E o pastor nosso aqui falou, e se ele fez tudo aquilo no sábado também, profanou o sábado. Quer dizer, mentiu, adulterou, assassinou. Tudo que podia haver de ruim ele fez. Aí ontem, vendo rapidamente, foi um momento, ela é testemunha, foi um momento. Passou a lição lá que estava sendo estudada, e Lucila, eu conheço a fisionomia, mas não me lembro quem é, fez um comentário. O grande problema de Davi, que aqui ele recusou a armadura de Saul. E aqui, lamentavelmente, ele recusou uma armadura que ele não poderia recusar, que está em Colossenses ou Efésios? Vamos ver? Eu anotei aqui, eu deixei marcadinho para não errar, porque não estava no meu... Efésios, a armadura de Deus. Efésios 6, 10. Sabe a armadura de Deus? Capacete, couraça, espada. Aqui ele podia ter rejeitado e devia ter rejeitado, porque ele é em nome do Senhor. Aqui ele rejeitou a armadura de Deus. E não ficou protegido, ficou vulnerável. Será que a gente não tem rejeitado a armadura de Deus? E é verdade o que o senhor falou, porque José estava perto da mulher de Potifar, ele não errou. E Davi estava longe da serva. Na verdade, ele pode... Na circunstância, né? Na circunstância. Pedro, alguém pode ler para mim? Quando aparecer um verso assim, alguém vai ler, tá? Então, por favor, 1 Pedro 5,8. Se alguém puder ler. Quem achar primeiro, levanta a mão. Quando era a quinta série, era rapidinho, por favor. Você foi. Dá um tempinho só, até alguns acharem. Vamos ver? Todos. Pode ler. Sejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor do leão, fugindo e procurando a quem devorar. Um verso bastante conhecido, né? Satanás como leão ali, atento, esperto, procurando um motivozinho para fazer você fracassar. Seja cuidadoso. Eu penso o seguinte, eu colocaria aqui um texto, João 15:5. João 15:5. Não está anotado aqui, mas João 15:5. Espera um pouquinho. Desculpa, eu falei que vocês iam ler, né? Eu falei que vocês iam, mas você não vai ler assim não, você vai ler o próximo, tá bom? Combinado? Tá aqui, ó. João 13:3, na realidade. 15:3, desculpe. 15:3. Por que não entrou? Agora. Vou voltar de novo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ok, espero que ele pare aqui, não repita. Tá. Por que eu passei isso aqui? Foi uma recordação minha. Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual, 2013. Nós usamos esse tema. Conectado, ligado a Jesus, você produz bons frutos. Você só pode produzir alguma coisa, só pode fazer alguma coisa se estiver conectado a Ele. É o que o texto disse. Se você não estiver ligado à videira, que é Cristo, que é Jesus, você não pode fazer nada. Aliás, faz, mas tudo que você faz não tem
valor. É errado. Se quiser produzir bons frutos, você tem que estar conectado com Jesus. E foi aquilo que nós concluímos, né? Satanás está aí. É perigoso, é leão, é um leão. Eu não tenho coragem de enfrentar um leão. Está vivo ainda aquele que entrou na jaula do leão? Tá? Conhece? Tá, né? Ele tá embaixo ainda lá? Mora aqui perto. Ele conta essa história. Entrou na jaula do leão. Eu não teria essa coragem. Eu não sei como é que estava lá, né? Mas entrou. Eu acredito na história dele. Gosto de fazer a brincadeira, mas ele entrou Eu não teria coragem. Gordinho assim, o leão ia adorar, tá certo? E ainda dá aquela lambidinha primeiro para depois dar a mordida. Você está certo? Eu não tenho coragem. Leão é isso. Agora, espiritualmente só tem uma maneira de estar protegido, é estar com Deus. Já vimos a armadura de Deus, eu estou colocando agora estar conectado, ligado à videira. Aí não tem problema. Aí você passa, né, sem dificuldade. Vamos avançar? Elias. Eu coloquei esse mapa aqui só para a gente ter uma ideia. Elias atuou no Reino do Sul. Desculpe. No Reino do Norte. O que é Reino do Sul e Reino do Norte? O povo queria rei, não queria? As nações. E Deus permitiu que eles tivessem rei? Qual foi o primeiro rei? Saul. Segundo rei? Davi. Terceiro rei? Salomão. E daí, meu amigo, já começou a dar confusão. E separaram. Reino do Sul e Reino do Norte. 10 tribos aqui em cima, 2 tribos aqui embaixo. Judá e Benjamim ficaram aqui embaixo. As 2 tribos de Judá e Benjamim. Por isso que o pastor falou hoje sobre Judá. Lembra que ele falou? Quem não foi o culto ainda não sabe, né? Judá e Benjamim permaneceram com a identidade. Israel foi dispersa por toda a região. Mas o que a gente sabe de Elias é aquela luta terrível que ele teve com os profetas de Baal. Aqui estão mencionados os primeiros reis, Reboão de Judá e Jeroboão do Reino do Norte. Depois de Salomão, então os reis foram esses, para cima e para baixo, certo? E a luta aqui foi uma luta tremenda entre os profetas de Deus e os profetas de Baal. Os profetas de Baal, o próprio Baal, exaltavam fertilidade e riqueza. Fertilidade e riqueza. Houve essa contenda. Elias falou que não choveria por quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Algumas coisas que a gente pode aprender. Depois de cumprir a sua missão, o que fez Elias? Ele veio correndo para as bandas de cá. Medroso. Algumas vezes na vida eu senti isso. Depois de realizar uma obra desafiadora, porque às vezes houve momentos na minha vida que eu tive que, como se diz no ditado popular, pegar o touro pelo chifre. Falar alguma coisa para alguém, resolver um problema muito sério, e parece que você vai com aquele gás todo. Quando termina, dependendo da personalidade da pessoa, parece que há não sei se é a adrenalina que vai embora e gera aquele desconforto. Mas Elias parece que chegou até a duvidar, né, do cuidado, da proteção de Deus, mas obedeceu de certa maneira. E 3 anos depois ele volta lá, para encarar Acabe. Acabe parece que era um fraco. A mulher dele que estava impondo o culto a Baal. Era a mulher dele. Tanto é que quando houve a decisão, Acabe, vendo tão nitidamente, tão claramente a demonstração do poder de Deus, ainda assim ele não assumiu uma posição. Muitas pessoas assumiram posição. Retrocederam, voltaram a acreditar em Deus e aceitar a aliança com Deus, renovar a aliança com Deus. Baal ficou calado. Os comentaristas acham que ele estava com medo de Jezabel. Jezabel devia ser terrível. Nossa, né? Ah, louco. E ele devia... Né? Diz que os profetas de Baal comiam da própria mesa do rei. Eram sustentados financeiramente. Coisa terrível. Povo de Deus sendo sujeito a isso. Mas aconteceu. O que eu acho interessante sobre Elias foi o seguinte, o texto de Reis 1 Reis 18:37 diz tudo. O milagre mais impressionante, por mais impressionante que tenha sido, não era a verdadeira questão. O importante era a fidelidade de Israel à aliança. Aliança com quem? Com Deus. Note igualmente
Quem havia convertido o coração deles tinha sido o próprio Senhor, antes mesmo que o milagre acontecesse. Mas Deus não forçou os corações a se voltarem para Ele. Olha que coisa curiosa. Quer dizer, Deus mesmo convenceu, através do seu Santo Espírito, as pessoas a renovarem sua aliança com Ele. Alguns renovaram e outros não. Quando houve o desfecho, naquela cerimônia de Elias contra Baal, Deus queimando com aquela lenha molhada, com toda aquela água que foi jogada, muitas pessoas já haviam tomado a decisão ao lado de Deus. Ok? Vamos avançando. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu precisaria para me controlar. Só me faz um sinalzinho aqui. Enviou o seu Espírito Santo e o povo, respondendo ao Espírito, primeiro teve que fazer a escolha de voltar para Deus. Só então, em sua força, eles conseguiram agir de acordo com essa escolha. Não é diferente hoje. Somente o poder de Deus mantém o pulsar de cada coração, mas nenhum dos corações que pulsam é forçado a segui-lo. É assim até hoje, né? Você serve a Deus se você quiser, senão não tem como. Ezequias. Então lembram, né? Elias atuou no reino do norte. Agora nós vamos ver um incidente ocorrido no reino do sul. O que aconteceu com Ezequias? Rei de Judá, ele estava recebendo as notícias de alguma coisa que aconteceu lá em cima. Primeiro, a Síria, uma nação que estava prosperando, foi lá para cima e acabou com o reino do norte. Quando que aconteceu isso? Samaria foi destruída em que ano? O reino do norte, consequentemente? 722 a.C. Vieram os assírios e destruíram Samaria. O povo foi disperso. O povo do reino do norte foi disperso em torno das nações pagãs. Um comentário que não está na lição menciona que foi talvez até uma maneira que Deus aproveitou, não porque Deus tenha querido, aproveitou para fazer o quê? Difundir o verdadeiro Deus nas outras nações. Porque nessa dispersão que aconteceu, muitos fiéis saíram também da região e foram ocupar as nações pagãs que estavam lá ao redor. E testemunharam, né? Testemunharam. Não é assim que a igreja pensa? Vai lá um adventista num lugar que não tem adventista nenhum. Daqui a pouco nasce uma igreja. É interessante ou não é? Certo? Vai lá, num lugar que não tem ninguém. Quantas histórias bonitas têm acontecido com relação a isso? Mas voltando aqui então. E o que aconteceu? Isso aconteceu no tempo de Isaías, tá? Ezequias era o rei, Isaías era o profeta. E o que aconteceu foi o seguinte: Ezequias começou a escutar histórias de que aqueles mesmos assírios que haviam destruído lá em cima estavam vindo para destruir embaixo. E vinham com gozação, e vinham com desrespeito, e vinham destruindo tudo que existia ao redor para amedrontar o povo de Israel, o povo de Deus. E o rei que veio foi Senaqueribe. E eles vieram com tanto poder que Jerusalém ficou sitiada, cercada. Não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. Pelo poder do exército adversário, pelo medo dos de Judá que estava ali, do reino do sul que estava ali. Mas Isaías tinha dado uma resposta para eles, que Deus não ia desampará-los. E aí aconteceu um fato sobrenatural. Jerusalém anoiteceu cercada, com o povo lá dentro morrendo de medo, mas quando clareou o dia, o que aconteceu? Estava todo mundo morto. Alguns fugiram, cadáveres espalhados, um por cima do outro. Os que sobraram vivos saíram correndo. O anjo do Senhor tinha passado de noite ali. Eventualmente, Deus age através de mecanismos naturais. Eventualmente, Deus age na história, como nesse caso aqui. Certo? Deus age, é um direito dele. E o anjo de Deus acabou libertando Ezequias. Novamente, o que nós podemos ver? Nesse conflito entre o bem e o mal, nesse conflito entre Deus e Satanás, muitas vezes nós podemos, aparentemente, estar em condição de desvantagem. Isso pode acontecer já agora, mas pode acontecer mais no futuro também. O pastor hoje falou sobre perseguição. Não precisamos temer, porque de Deus virá a grande libertação, o grande socorro. Mas lembra do guarda-chuvinha que eu falei agora. Alguém se lembrou do guarda-chuvinha, né? Para você estar protegido por Deus, você tem que estar debaixo
no guarda-chuva, tem que estar com ele, conectado com ele, vivendo com ele. Né? Ezequias orou e Deus respondeu. Vamos aprender essa lição. No momento de mais angústia, de maior insegurança, em quem você vai procurar socorro? Em Deus, o único que vai poder te libertar e te socorrer. Você não me mostrou o tempo, eu não vi? 10 minutos, tá bom. 5 para cada um, então. Estherzinha, que história bonita, né? Não sei, tem histórias na Bíblia que a gente ama, né? Desde o começo. Que mulher corajosa. Aquela frase dela, se eu tiver que perecer, pereço. Poucas pessoas podem dizer isso, ou poucas pessoas dizem isso. Na maior parte do tempo nós somos medrosos, nós queremos ter o nosso conforto, nós queremos ter a nossa segurança. A vida da gente é colocada em risco, meu amigo. É difícil, né? Às vezes você permanecer firme. Mas estou lembrando dos 3, dos 4 que foram colocados, das 3 que foram colocadas na fornalha. Tem 3. Nós colocamos 3. Por que tem 4? O anjo de Deus estava lá. É difícil. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome pagão para aqueles meninos. Tão fiéis. Você teria a força que eles têm? Não sei, só vivendo para saber. Eu passei por algumas situações em que eu tive que permanecer firme. Mas já fracassei por coisas tão bobas. Não é assim que acontece com a gente? Tem certas horas, falei, puxa vida, que vitória fantástica. E de repente você se entrega por coisa tão boba, por coisa tão simples. Tá certo? Mas Esther dá esse modelo, dá esse exemplo. Mardoqueu era um homem que não tinha vergonha da sua fé. Ele orava e não escondia que orava. E note, ele estava num país pagão, como cativo. Mas parece que Deus estava honrando esse homem, e ele estava progredindo. E à medida que ele progredia, gerava ciúme de um outro. Ele vai crescer tanto que vai tomar o meu lugar. Só que a fúria desse homem não foi destinada somente a Mardoqueu, foi destinada a todos da raça de Mardoqueu. E aí, então, a lição mostra que Satanás estava instigando Amã para iludir Assuero, para exterminar o povo de Deus. Essa era a intenção. Do mesmo jeito que houve esse planejamento de Satanás, tenha certeza, irmãozinho. Você acredita que o final está chegando? Pelo mundo que a gente está vendo? Eu acredito. E eu acredito que Satanás está lá, fazendo reunião de planejamento. Aqui para o começo do ano, IASP, reunião de planejamento para cá, para ser mais eficiente. Na reitoria, participei de reunião de planejamento. Estava para terminar tudo, mas tive que participar de reunião de planejamento. Estava trabalhando ainda. E vamos planejar. Planejar para quê? Para ser mais eficiente, para produzir melhor, para fazer melhor. Pode ter certeza que o inimigo está fazendo eventos finais. Olha aí. Eventos finais. Um outro livro para a gente dar uma olhadinha. Tá certo? É bom. Não assusta, viu? Se você quiser ficar assustado, começar a ficar assustado, não se assuste não. Porque a lição de hoje está falando, acima de tudo está o poder de Deus, a proteção e o cuidado de Deus. Mas a gente precisa estar divertido. Verdade? E Satanás está urdindo mesmo, está fazendo planejamento. Como é que nós vamos lá? Pô, aquele colégio lá que está preparando jovens, etc e tal, moças bonitas para serem missionárias e pessoas para serem bons cristãos. Ele está pensando, como é que nós vamos fazer para destruir o IASP? Às vezes tenta alguma coisa. E tenta alguma coisa. Plano bolsista. Plano para bolsista. Que dificuldade de plano para bolsista. Eu sou fruto, de certa maneira, de um plano de bolsista. Alguém aqui é fruto estudou no colégio sendo bolsista? Você estudou sendo bolsista, também estudou sendo bolsista, outros aqui. E olha, as leis estão aí com a melhor das intenções possíveis, mas praticamente acabando. Sabe, se o colégio está trazendo alunos ainda para estudar dentro desse plano, é porque quer fazer mesmo, mas Satanás quer destruir. E essa igreja com tantos membros, pode ter certeza que ele está urdindo alguma coisa, planejando alguma coisa. O que a gente pode fazer? E ele vai fazendo geral e vai fazendo individual também, porque se pegar um membro de destaque, há um arraso, não é? Se pegar um pastor, há um arraso maior ainda, certo? E ele quer derrubar, pode ter certeza disso. Sim. A menos no passado. Não tem como. E aí houve o livramento, através da segurança, da firmeza dessa mocinha aqui. Se for para perecer, pereço. E ela foi perante o rei e conseguiu a libertação. Josias. Obrigado por esse
do discípulo naqueles tempos, nós temos que lembrar que, semelhantemente, nós, o povo de Deus, nos últimos dias, vamos enfrentar. Né? O povo de Deus terá que enfrentar 3 decretos. Um já aconteceu no domingo, que é conhecido nos Estados Unidos como voto patrão. O segundo é o decreto unical, que virá com todo esse processo de capitalização. E o terceiro é o decreto de morte, segundo Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Um já existe, nós vamos enfrentar mais 2. O primeiro só acontece na esfera aberta do norte, mas vai ter influência posteriormente em todas as nações. Assim que o libertação para o povo de Deus, o tempo que estiver virá para o povo de Deus continua. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Fica debaixo do guarda-chuva, aí está tudo bem. Tá? Vamos lá. Os que procurarem ser fiéis a Deus enfrentarão algo semelhante aos que os judeus enfrentaram nessa história. Já fomos advertidos de que, nas cenas finais da história da Terra, sairá o decreto declarando que devem morrer os que não adorarem a imagem da besta. O que aprendemos com a história deve fortalecer a nossa fé para enfrentar os perigos futuros. Ok? Mardoqueu não teve vergonha de mostrar a sua fé. Por isso ele enfrentou o problema, mas foi salvo por Deus no final. Neemias. A história de Neemias também é uma história de oração. A história da oração dele é muito semelhante à história da oração de Daniel 7, pedindo perdão pelo pecado dele, pelo pecado do povo. Daniel fez isso, antes, no começo da sua oração. Neemias também fez a mesma coisa. Neemias conseguiu um lugar de proeminência no governo de lá também, da Pérsia. Ele conseguiu destaque, assistia na presença do rei, atendia ao rei, não havia problema nenhum. E seguramente Neemias começou a exercer influências em Xerxes. Tanto é que Xerxes foi bondoso com o povo de Deus. Eu queria trazer aqui para mencionar para vocês como o povo estava triste naquele tempo. Leia em casa Salmo 137. Leia também Salmo 51, que é o pedido de perdão de Davi. Leia 51, pensa nisso. Depois de Davi fazer o que fez, cometer adultério, matar, ele abre o coração a Deus, tá certo? E pede um coração puro, um espírito renovado. Que salmo bonito quando você lê nesse contexto. E Salmo 137. Leia no contexto do povo no cativeiro. Nos salgueiros que lá havíamos, pendurávamos as nossas harpas. Como é que nós podíamos cantar os cânticos de Sião, estando em cativeiro? O povo queria ser restaurado. Alguns não quiseram, alguns preferiram ficar na Babilônia. Mas a Neemias foi permitido voltar para a terra de Israel, lá em Jerusalém. E que coisa tremenda ele percebeu. Ele saiu uma noite lá para ver a cidade. Ele mal podia caminhar, porque a cidade estava cheia de escombros, entulhos. Para onde ele ia, não conseguia. Daí ele foi para o lado de fora para ver os muros, tudo caído. Mas ele começou a animar as pessoas a reconstruírem, fazer uma obra impossível, que era reconstruir aquele templo, reconstruir os muros. E aí ele era objeto de gozação da turma, dos inimigos, dos povos inimigos que estavam ali. Gozação mesmo, gozação pesada. Tá certo? Mas quando perceberam que Neemias e com as pessoas estavam lá, estavam animadas e a obra poderia ser feita, então eles começaram a ser mais agressivos. Tanto é que alguns pegavam na pá de pedreiro, vamos colocar assim, e outros tinham que pegar em armas para proteger aqueles que estavam trabalhando, por causa dos inimigos que estavam colocando ali. Minha gente, às vezes as coisas parecem que vão indo, tudo bem. De repente, quando eu recebi uma notícia da nossa filha, no Rio de Janeiro, fez mestrado com um orientador que ajudou, fantástico, né? Ajudou demais a nossa filha lá no Rio de Janeiro. Ele e a esposa. Criou todas as condições para ela fazer o doutorado. Apresentou a tese de mestrado numa quinta-feira, na quinta-feira seguinte apresentou o trabalho dela para qualificação para o doutorado. Tudo com o apoio desse homem. 2 semanas atrás, por causa do sábado, pela primeira vez, minha filha estava tão triste, sabe? Por causa da descompostura que ele fez. Palavras pesadas, na frente de todo mundo, fazendo ela passar vergonha. Puxa vida, é depois de quase 5, 6 anos que está lá, convivendo com a pessoa, sem problema nenhum. De repente vem uma oposição tão forte.
as coisas estão indo bem, mas de repente pode ser que aconteça alguma coisa. E essa dificuldade que Neemias começou a enfrentar, ele só enfrentou porque tinha segurança no poder de Deus. Amigos, temos que terminar agora. De que lição nós podemos aprender aqui? Uma só. Que lição nós podemos aprender? O conflito está aí. Temos que participar do conflito. Não tem como fugir dele. O inimigo é poderoso. Não tem como vencermos o inimigo. Só poderemos vencê-lo se nós estivermos ligados a quem é mais poderoso. Conectados a Cristo, ligados à videira. Com a armadura de Cristo. Se tivermos assim, o inimigo fica fraco e você fica poderoso. Não pela sua força, mas pela força que há em Cristo Jesus. Eu acho que essa é a grande lição que nós temos aqui. Davi disse, 2 Samuel 22, 18, Deus foi na frente, aniquilou meus inimigos, porque eles são mais fortes que eu. Tá? Pronto. E com essas palavras sábias, que foram suas, mas tiradas da palavra de Deus, a gente encerra a lição de hoje, desejando que você seja forte, porque você está com Cristo. Vamos orar então. Amorável Pai que estás nos céus, muito obrigado porque no passado Tu fizeste um concerto com o Teu povo. Fazemos parte desse povo. Temos as nossas responsabilidades nesse concerto e queremos cumpri-la, guardando a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, seguindo os Teus caminhos. Percebemos que muitas vezes nós cedemos às tentações, às lutas, às provações que o inimigo coloca diante de nós. Mas queremos vencê-lo, não pelos nossos méritos, pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela nossa perseverança e robustez. Sabemos que só poderemos vencê-los através dos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Conceda-nos a graça de ter Cristo em nossa vida, para podermos ser vencedores nesse combate. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.